Os animais têm uma alma? A curta resposta é não. Mas, novamente, nem você tem uma alma. Surpreso? Terminologia é extremamente importante. Palavras e definições importam. Ocasionalmente, ouço adventistas dizerem que seres humanos têm uma alma. Isso pode ser uma crença católica ou protestante, mas não adventista ou bíblica. Vamos ver o que a Bíblia realmente diz sobre os seres humanos. E depois podemos determinar o estado dos animais. Como o homem foi criado? E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E então o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Perceba que quando Deus soprou o fôlego da vida num corpo inanimado, ele ganhou vida e se tornou uma alma. A palavra hebraica traduz a palavra alma aqui como nefesh. Nós encontramos essa palavra para se referir ao ser humano através de todo o Antigo Testamento. A Bíblia não ensina que o homem tem uma alma imortal independente do corpo físico. Ao contrário, o dom de Deus do fôlego da vida nos garante uma existência temporal de ser uma alma. Saia o fôlego da vida na morte, e então o homem deixa de ser uma alma vivente. O homem não tem uma alma. Ele é uma alma. O corpo físico apodrece, queima, afunda no mar, ou seja lá o que for, mas não sobra nada. Quando Deus ressuscitar o seu povo após o seu sono da morte, ele deve começar novamente, pois não há nada físico ou sobrenatural para remontar. Isso quer dizer que Deus tem um banco de memória de cada ser humano que já viveu e recriará os seus fiéis a partir da memória de seu Nefesh. Isso torna a onipotência de Deus muito maior do que imaginamos. E sobre os animais? Vamos um passo de cada vez. Eles têm o fôlego da vida e eles entraram na arca de Noé, de 2 em 2 de cada carne, em que havia o fôlego da vida. Gênesis 7, verso 15. Isso fica muito mais claro alguns versos depois. E morreu toda a carne que se move sobre a terra, tanto ave como gado, e feras, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Todo aquele em que estava o fôlego da vida, tudo o que havia em terra seca, morreu. Gênesis 7, verso 21 a 22. Observe, por favor. A coisa rastejante é uma designação genérica do Antigo Testamento que inclui répteis, anfíbios, insetos e todos os demais invertebrados. Esta passagem afirma conclusivamente que todo pássaro, mamífero, rastejante e humano igualmente possuem o fôlego de vida. Peixes, mamíferos marinhos e outras formas de vida marinha não estão inclusos aqui, uma vez que não fazem parte da vida terrestre morta, mas naturalmente assumiríamos que possuem o mesmo fôlego de vida que os outros animais. Mesmo que as criaturas da água não respirem da mesma forma que as criaturas da terra, esse não é realmente o objetivo do sopro da vida. O termo fôlego da vida está realmente falando sobre a centelha da vida, que anima todos os seres. Não há como os insetos na terra terem o fôlego de vida, mas os peixes não. Uma vez que os peixes são vertebrados, como nós, e claramente são seres vivos como os outros animais. Então, todos os animais claramente têm o fôlego da vida. Isso significa que eles são almas viventes. E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente, Nefesh, que se move. Produz à terra a alma vivente, Nefesh, conforme a sua espécie. Gênesis capítulo 1, verso 21 e 24. E da terra Deus formou toda a besta do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão para ver como os chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, Nefesh, isso foi o seu nome. Gênesis 2, verso 19. Aqui está o testemunho maravilhoso das Escrituras. No Antigo Testamento, a palavra Nefesh é usada alternadamente para humanos e animais. Por exemplo, vários animais são descritos no livro de Jó,
como mamíferos, pássaros e peixes. Jó 12, versos 7 a 9. Todos eles estão inclusos quando Jó exalta o poder de Deus. Na sua mão está a alma, nefesh, de tudo quanto vive. Jó 12, verso 10. Claramente, todo animal vivente está incluso aqui como sendo uma alma. Nós encontramos a mesma coisa no Novo Testamento, tal quando as pragas estão caindo. E o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de um morto, e toda a alma vivente morreu no mar. Apocalipse 16, verso 3. Assim como um ser humano tem o fôlego da vida e, portanto, é uma alma vivente, então os animais têm o fôlego da vida e, portanto, são almas viventes. As Escrituras definem os animais como alma, idêntico aos seres humanos. E qualquer tentativa de tentar reduzir os animais como não sendo alma não é bíblica. Mas, claro, há variações de percepções sensoriais, estados emocionais e inteligência relativa, não apenas entre espécies diferentes, mas entre diferentes indivíduos de qualquer espécie. Mas a única diferença definitiva que separa o homem dos animais foi ser criado à imagem de Deus. Essa afirmação está em Gênesis 1, 27. Isso, no seu aspecto mais importante, significa que os seres humanos têm uma consciência e podem escolher entre o certo e o errado. Ser feito à imagem de Deus não significa apenas uma forma superficial de 2 braços, 2 pernas, uma cabeça e etc. Se esse fosse o significado, então grandes símios e grandes macacos poderiam também ser feitos à imagem de Deus. Em vez de se referir a um corpo físico, ser feito à imagem de Deus envolve principalmente ter a capacidade de livre escolha moral. Uma consciência moral é a única coisa que seres humanos podem afirmar que os animais não possuem. Isso é bem diferente das plantas. As plantas também são vivas, elas crescem, se reproduzem, morrem, e novas descobertas científicas demonstram que elas detectam ameaça e podem se comunicar umas com as outras. Mas em nenhum lugar na Bíblia refere-se às plantas como nefesh. Elas não são almas viventes, de acordo com o texto inspirado. E a ciência apoia essa diferença. As plantas não possuem um sistema nervoso. Elas não possuem um cérebro. A comunicação gravada pelos cientistas é totalmente automática. Não há nenhuma decisão envolvida pelas plantas, seja enviando informações ou recebendo-as. O comportamento complexo demonstrado pelas plantas é um outro testemunho do incrível poder criativo de Deus, ao colocar todos esses processos automáticos em ação por meio do seu DNA criado. Mas ele não concedeu às plantas o fôlego da vida. Ele não criou as plantas em alma vivente. A Bíblia em nenhum lugar classifica matar uma planta como pecado. Podemos comê-la, cortá-la, matá-la sem nenhuma consequência moral. Isso é completamente diferente com os animais. Existem regras claras de quando podemos ou não podemos machucar ou matar um animal. E se desobedecermos essas regras, somos culpados de pecado. Ser uma alma vivente faz total diferença aqui. Vamos analisar a inspiração mais uma vez. A inteligência apresentada por muitos mudos animais se aproxima tão perto da inteligência humana que é um mistério. Os animais veem e ouvem, e amam, temem e sofrem. Eles se servem de seus órgãos muito mais fielmente do que muitos seres humanos dos seus. Manifestam simpatia e ternura para com seus companheiros de sofrimento. Muitos animais mostram pelos que deles cuidam uma afeição muito superior à que é manifestada por alguns membros da raça humana. Criam para com o homem apegos que se não rompem senão à custa de grandes sofrimentos de sua parte. A Ciência do Bom Viver, página 316. Então, sim, animais são almas, da mesma forma que nós. Eles sofrem dores, trauma emocional, alegria, alívio, satisfação e todo o resto. Nós podemos nos conectar intelectualmente e emocionalmente com os animais de maneira incomparável com as plantas. Deus vê e cuida de todos os animais. Basta olhar para o pardal. A forma como tratamos outras almas viventes, homens e animais, determinará o nosso destino.
Pois se matarmos ou abusarmos animais sem uma permissão bíblica, não poderemos estar no céu no futuro. Provérbios 12, verso 10. O homem justo cuida bem do seu animal, mas até os atos bondosos dos ímpios são cruéis. O ímpio não estará no céu. Eles não estarão. Vamos fazer parte dos justos, que cuida das almas à nossa volta, que compartilham tantos dons de Deus.